Olá, boa noite a todos. Estamos ao vivo numa live que não podia ter nome melhor. O Brasil vai ficar laranja. Esse gigante de números impressionantes que vocês viram até agora resolveu revolucionar, transformar toda a sua área de assessoria e fazer uma expansão absolutamente significativa no número de especialistas, tomando o Brasil de laranja e permitindo acesso a um especialista, a uma assessoria, a todo o know-how que o Banco Itaú tem para os nossos clientes, pessoa física, para os nossos investidores. Então, a live é sobre isso, vai ser um papo muito gostoso. Eu sou Pedro Canella, superintendente de estratégia de negócio, distribuição e expansão, que fica bem próximo dessa área. Trabalhei aqui muito próximo do desenvolvimento de todos esses conceitos, valores. Eu estou no banco há 11 anos, entrei como trainee desde de garrotinho, eu sou engenheiro agrônomo, então desde garrotinho mesmo, já mostrava que o banco era adepto à diversidade, trazer um engenheiro agrônomo para trabalhar aqui na instituição. Fui muito feliz nesses 11 anos e hoje estou aqui com dois amigos, companheiros de trabalho de longa data, e a ideia é que esse seja um bate-papo muito leve, muito gostoso, para a gente conversar sobre a proposta de valor para os clientes e, principalmente, sobre a proposta de valor para vocês que estão assistindo, para os especialistas. Este é um mundo absolutamente analógico ainda, a gente precisa do especialista muito perto do cliente, com um relacionamento muito forte, com confiabilidade, com confiança, e é óbvio que toda a parte digital, tecnológica, apoiando vocês. Então, o bate-papo é esse. Eu não vou apresentar meus dois companheiros de jornada, vou deixar que eles se apresentem. Edu, boa noite e bem-vindo aqui ao nosso bate-papo. Boa noite, Pedro. Na verdade, boa noite a todos que nos assistem ao vivo. Espero que todos estejam bem. Acho que primeiro desejo é bom encontrá-los bem. Para alguns que podem eventualmente nos ver gravado, bom dia ou boa tarde. De novo, é um prazer estar aqui falando com vocês. Eu vou começar diferente do que o Pedro falou, vou me apresentar um pouco. Eu sou um feliz pai de 2 crianças, um planejador financeiro. Planejador financeiro CFP há mais de 10 anos. Eu sou membro do Conselho de Administração da Planejar no meu 3º mandato. Sou uma pessoa que adoro viajar, e mesclando um pouco de planejamento financeiro com viagens, pensando que o planejador financeiro sempre olha no curto prazo as reservas de emergência, tão importantes nessa pandemia, no médio prazo, algo que você pensa em o que vai fazer com o recurso ao longo do caminho, depois para a aposentadoria e depois em algum momento sobre legado, como você deixa de herança para alguém. Fiz esses 2 paralelos só para dizer que eu tenho antecipado a minha herança para os meus filhos, quase que obrigando-os a viajar comigo, que é um pouco de levar cultura, levar caminho, experiência, que é um pouco do que realmente eu gosto de fazer. Então, mesclando os 2 mundos, eu tenho antecipado um pedaço dessa herança para eles. Meu histórico profissional, eu sempre trabalhei em empresas, em bancos ou em corporações financeiras internacionais por mais de 20 anos. A Barba Branca pode dizer mais do que isso, eu paro aqui nos 20 anos, parei de contar. Estou no Itaú há quase 4 anos, vim adquirido de uma outra empresa, e aqui eu posso dizer para vocês que eu encontrei dentro do Itaú uma empresa diversa, inclusiva, uma instituição super aberta, que é um pouco do que a gente vai dizer para vocês. Estou ocupando um cargo de superintendente dos escritórios de investimentos e também o cargo de superintendente de gestão de patrimônio. Mais do que falar de mim, acho que é um prazer estar aqui falando para vocês de algo que a gente criou e desenvolveu com muito carinho, pilotamos por um tempo e agora a gente está indo para todo o mercado. Tá? Ju, acho que é importante você nos trazer um pouco de humanidade, né? Um pouco do seu dia a dia e contar para a gente. Com certeza. Pessoal, boa noite. Sejam muito bem-vindos, bem-vindas. Bom dia para quem assistir. Eu gostei disso, Edu. Bom dia e boa tarde para quem assistir em qualquer momento, né? Bom, queria me apresentar também aqui um pouquinho. Eu também, como o Pedrinho, eu praticamente nasci dentro aqui do Itaú. Estou aqui no banco há 16 anos.
desde a pré-escola, e eu estou aqui trabalhando aqui com um time de pessoas. Eu sou aqui do RH que atende aqui essa área de assessoria de investimentos. A gente está com esse desafio super bacana, super legal de revolucionar aqui o mercado, e isso tem empolgado muito a mim, ao meu time, que temos trabalhado aí incessantemente para colocar esse projeto bem bacana de pé. Contar um pouco sobre mim. Eu fiz engenharia como o Pedro, mas esse não é mais um banco de engenheiros, esse é um banco de pessoas, né? E para vocês, um dos meus hobbies é estudar. Aí eu fiz engenharia, depois eu fiz engenharia civil, mas eu não sou engenheira, né? Porque eu não era engenheira de coração. Então fui procurando fazer administração, aí fiz pós, não sei, fiz um monte de coisa. Agora, com 40 anos de idade, eu resolvi fazer psicologia. Então hoje eu sou uma estudante do curso de psicologia, terminando o primeiro semestre, tá? É assim que eu queria me apresentar aqui para vocês. E, gente, assim, aqui vai ser um espaço de bate-papo, perguntem bastante no chat, a gente vai buscar passar um pouco aqui do que é o banco, do que é esse projeto, do que a gente está falando em termos de vagas, de pessoas. Então, assim, fiquem muito à vontade para consultar a gente aqui, e é um prazer estar com vocês aqui nessa noite, tá? Boa noite para todo mundo e boa live para a gente. Edu, Ju, o problema do digital é que as pessoas descobrem quem você é. Já tem comentário aqui no chat do Café com Canelas, do podcast eu faço às sextas-feiras com o maior carinho. Lá a gente recomenda investimento e algum entretenimento. Entretenimento eu posso até recomendar um no final aqui da nossa live, mas a nossa grande sugestão e recomendação é para você vir fazer parte desse projeto e trabalhar com a gente. Você vai entender por que a gente gosta tanto e está tão feliz com o resultado desse projeto. Edu, vou começar contigo. Esse é um projeto complexo. Quando a gente fala em assessoria de investimentos para o cliente, parece simples, né? Vai lá, recomenda uma carteira de investimento, um planejamento, mas isso envolve muita coisa. Isso envolve know-how, conhecimento para ser distribuído, isso envolve aparato tecnológico para atender o cliente, isso envolve, obviamente, uma proposta de valor muito bacana para o comercial na ponta, para estar feliz, para estar recomendando, um alinhamento de interesses nessa ponta, enfim, a gama é gigantesca. Conta para a gente um pouquinho do resultado desse projeto, da proposta de valor para o comercial, o que você tem visto, quando você olha um pouquinho do mercado comparativo, faz aqui uma apresentação para a gente do porquê que você acredita que esse é hoje uma das grandes propostas de valor para quem quer trabalhar com investimentos. Boa, Pedro. Primeiro, antes de tudo, a primeira grande diferenciação que a gente tem o Itaú por trás, né? O Itaú é uma empresa que não está hoje no mercado, não está desde ontem, né? É uma empresa de mais de 90 anos, trabalhando no Brasil, crescendo no Brasil, empregando mais de 90 mil pessoas. E é uma instituição que vem em constante desenvolvimento, em constante evolução, né? Quando a gente pensa um pouco mais para trás, a grande capilaridade que o Itaú tem em quantidade de agências, depois de um tempo ele começou a segmentar, mudando perfis de clientes de forma diferente em termos de atendimento. Um banco com alta tecnologia, desde Itaú Tech, é um diferencial que a gente tem dentro de casa. Um banco que se digitalizou muito antes dos outros, seja no atendimento, seja na forma de atender ou de mesmo se comunicar. Quando a gente vai para o mundo de investimentos, Pedro, a gente já tem há mais de 10 anos, por exemplo, arquitetura beta, né? Uma coisa que não fique tão claro para muitas pessoas, o que é arquitetura beta? Aqui no Itaú, há mais de 10 anos, se a gente não tem o melhor produto, se o melhor produto não é feito em casa, a gente vai no mercado, traz e distribui. Essa é uma das coisas que a gente já faz há mais de 10 anos aqui. A gente fez algumas segmentações em termos de advisor, em termos de assessoria, trazendo gestão de patrimônio, trazendo assessoria dedicada. A gente distribuiu há muito tempo, há mais de 10 anos, produtos alternativos para o varejo, através de uma parceria que a gente tinha com uma asset, uma sociedade que a gente tinha, por exemplo, com o Kinea, trazendo o fundo imobiliário. Então, são evoluções que a gente vem vendo o Itaú fazer ao longo dos tempos. A gente olha hoje, são mais de 1.000 produtos que a gente tem diferentes em várias casas. A partir de um certo momento, a gente viu nos grandes números que apareceram no vídeo inicialmente, a gente tem hoje o maior private do Brasil, o maior FOF do Brasil, e eventualmente a gente se decidiu por criar uma área de assessoria de investimentos que muito bem recomendada em 2020, top of mind, em investir nesta área para fazer algo diferente.
E quando a gente pensa em diferente, quando a gente olha no mercado como um todo, tem grandes e ótimos concorrentes trabalhando de uma forma muito boa, e o que a gente quis dar foi um passo a mais nesta evolução em termos dessa área. Não só uma área grande, não só com o Itaú por trás, mas um conceito diferente. E o conceito aqui, ele vai numa tríplice sociedade. Realmente, a gente montou essa área pensando em ganho para três figuras, né? 3 sócios. O primeiro realmente é o cliente. O segundo é a instituição, o banco. O terceiro é o especialista, é o colaborador. É como a gente está falando um pouco de carreira, um pouco sobre isso. Deixa eu ser mais explícito sobre isso. Quando a gente fala que ele tem que ser bom para o cliente, o nosso especialista, ao ligar para o investidor, vou dar um exemplo aqui, se o Pedro fosse meu cliente, eu ligaria para ele: Pedro, eu sou seu especialista de investimentos, e aqui eu ganho mais dinheiro quando você ganha. Aqui eu não ganho dinheiro se você não ganhar. Então a gente trouxe para dentro do modelo uma expressão muito bem cunhada e muito bem usada ultimamente, que é o skin in the game. Eu passo a ter a mesma orientação porque eu quero que meu cliente, dentro do seu nível de risco, dentro do seu perfil, tenha o retorno compatível com isso. E eu passo a ter parte da remuneração atrelada a isso. Isso realmente é colocar não só o cliente no primeiro lugar, mas sim acompanhar o que está acontecendo com ele, porque o nosso objetivo primário é fazer com que ele seja atendido. E atendido numa área de investimentos, além da qualidade, da prontidão, do timing, é também fazer com que ele ganhe dinheiro compatível com o nível de risco que ele pode correr. Para a instituição, por que ele é boa? Porque a gente quer cliente satisfeito e a maior parte do cliente conosco. Para isso, a gente precisa fazer o certo com o cliente. Quando a gente vai para o especialista, para o assessor ou para o trader, o que a gente quer aqui e o que a gente traz nesse modelo é o melhor de 2 mundos, né? Eu não tenho por que escolher se eu deveria investir na corretora, se eu deveria escolher investir no banco. Aqui a gente traz o melhor dos 2 mundos, que é um modelo que o funcionário ou colaborador não precisa escolher se ele quer ou não ter salário, se ele quer ou não ter benefícios, se ele quer ou não poder ter uma carreira numa instituição. Aqui, todos os funcionários são contratados como CLT, então tem todos os benefícios de um CLT, férias, 13º, todos os benefícios de um bancário, então ticket de refeição, ticket de alimentação, seguro em grupo, e também os benefícios do Itaú, previdência privada, e tudo que a gente traz nessa instituição, além de pensar que isso é uma instituição com mais de 90 mil pessoas. Eventualmente, o colaborador tem cadeiras e espaços para crescer aqui dentro. Quando a gente pensa também, por um outro lado, eventualmente, dentro de um banco, o mercado diz que a gente tem meta de produto A, produto B, produto C. A gente montou um modelo aqui, que para ser bom para todo mundo, eu não deveria ter nenhuma meta específica de nenhum produto. E é isso que a gente tem hoje. Não há meta específica de nenhum produto, e as metas são: eu preciso atender bem o cliente, então ele precisa me dar uma boa nota de qualidade. Se ele falar mal de mim, eu não vou ganhar dinheiro. Então, eu preciso atendê-lo bem. Eu preciso fazer com que ele ganhe dinheiro. Então, a minha meta é rentabilizar o cliente naquele nível de risco que ele tem, que ele pode correr. Olhando essas 2 metas, elas são muito claras. E uma terceira, que eu preciso e quero aumentar o tamanho e a longevidade do cliente conosco. Essas são as 3 metas. Tá? E um outro detalhe, olhando o colaborador, que é uma remuneração variável sem teto. Né? Então, quanto mais eu fizer desses 3 elementos, mais eu tenho ganho. Esse é um pouco da essência que a gente traz para o modelo, e quando a gente pensa, isso é um pouco da história do Itaú, né? O investimento é contínuo na história. Eu contei um pouco do modelo, e ele tem todo um arcabouço criado. Por exemplo, a gente tem mais de 1000 produtos de diversos gestores. A gente tem inovações tecnológicas que a gente traz para a nossa asset, a maior asset privada do Brasil, e a gente traz produtos, mesas diferentes que a gente traz de outras instituições e criam mesas diferentes aqui dentro. Inovações, como por exemplo, agora a gente está acabando de lançar produto que investe em tecnologia de blockchain, em commodities. A gente traz distribuiu produtos há pouco de um ETF de criptomoedas. Então a gente traz coisas diferentes e produtos diferentes para poder distribuir. Em termos de tecnologia, a gente tem um super investimento no aplicativo próprio, uma coisa novidade que a gente está trazendo para ser criado com o cliente. E mais 2 fatores que eu também posso dizer, que queria ressaltar aqui do nosso modelo, que são as ferramentas que os nossos especialistas podem trabalhar. A gente tem uma exclusividade em ferramenta aqui, um diferencial, que é uma ferramenta que, além de olhar a carteira do cliente e olhar como foi o passado dessa carteira, adequá-la a quanto o cliente tem de risco ou quanto ele tem de objetivo, mas a gente consegue projetar. Então, é uma carteira à disposição dos nossos clientes e do nosso especialista, que além de olhar o passado, olhar o que tem para frente, a gente projeta a rentabilidade dos produtos que ele tem conosco ou que ele eventualmente não tem.
Pedro, acho que eu acabei falando demais, mas a gente tem, isso tudo é um pouco da empolgação, porque a gente pilotou essa história por um ano e meio, quase 2, e agora a gente vai para 120 escritórios no Brasil inteiro. Edu, você está falando que a gente vai dar o salário, vai dar todos os benefícios que um bancário tem, que não são poucos, acreditem em mim. Quando você entra aqui na página de parcerias e benefícios do Itaú para colaborador, você até se perde. Parece que você está numa ferramenta de benefícios da internet. Você está dizendo que ele vai ser sócio do resultado, então o resultado daquela carteira ele vai ser sócio. O tamanho dessa sociedade depende de um alinhamento de interesse entre o quanto o cliente está avaliando o trabalho dele bem e o quanto o cliente está ganhando dinheiro dentro do pedaço de risco dele. Só falta você me dizer que a gente ainda vai dar clientes para essa carteira. Então, quem não tem carteira vai receber uma carteira na entrada. É possível? Pedro, parece que não, mas sim, né? A resposta é sim. Então, além de tudo isso, este é um grande benefício dessa instituição. O tamanho que a gente tem, ela reflete em todos os cantos, né? E o que a gente está buscando aqui é um profissional que queira trabalhar dessa melhor forma, ética inegociável, do tamanho que seja sócio e que cuide dos nossos clientes. A nossa intenção é montar uma carteira para os especialistas que chegam aqui conosco. Ó, tem gente perguntando sobre a diferença dos cargos que estão abertos lá, o assessor e os especialistas. Eu vou passar a bola para a Ju já, para a gente falar um pouquinho. Ju, acho que conta um pouco quais são os cargos, o que a gente imagina para esse profissional, o nível de senioridade. Quando a gente pensa neste time que a gente está formando, o que a gente pode contar aqui na live? Perfeito. Deixa eu dar um passo atrás aqui, acho que para dar uma contextualizada nessa questão do banco. O Edu falou que o banco é muito grande, né? E eu gosto muito de olhar como um mundo. O banco ele oferece um mundo de oportunidades real, tá, gente? Eu posso até contar a minha história aqui rapidamente. Eu entrei no banco em 2005 na área de compras, que é uma área administrativa. Trabalhei 3 anos na área de compras, depois eu trabalhei mais 4 anos, quase 5, numa área de crédito consignado, que era dentro da área de varejo, enfim, que oferece crédito com taxa de juros mais baixos para as pessoas, e depois eu vim para o RH. Então, assim, aqui dentro do banco a gente pode ver várias carreiras em uma só, né, em um só lugar. Então, acho que é super importante deixar isso frisado aqui, porque o banco é muito grande, mas o banco, ao mesmo tempo, ele cuida muito bem das pessoas, e ele oferece muitas oportunidades para quem está aqui dentro, tá? Óbvio que a gente está falando com vocês aqui, a gente quer muito que vocês venham e apliquem aqui para a nossa área, né, e eu acho que é um pouco disso que eu vou tentar falar aqui com vocês. O banco ele tem trabalhado também, gente, numa agenda muito forte de experiência do colaborador. Então, assim, a gente quer ser um lugar agradável, a gente quer ser um lugar gostoso para as pessoas trabalharem, a gente quer que as pessoas se sintam em casa aqui dentro do banco, né? E a gente tem uma cultura muito forte, pautada sempre na meritocracia, né? Então, o que o Edu falou da questão da pessoa ir atrás da carteira, e da pessoa ali, ela vai ganhar uma carteira, ela vai atrás da carteira, mas a gente vai estar privilegiando as pessoas que trabalharem mais, né? A gente também é uma empresa muito pautada na diversidade e na inclusão, e aqui tinha uma pergunta sobre PCD. Sim, estamos contratando pessoas com deficiência, tá? Porque a gente acredita que mais do que uma propaganda, que diversidade agrega no negócio. A diversidade, tanto as que a gente costuma ouvir bastante, né? Mas a diversidade de gênero, a diversidade de raça, a diversidade de pensamentos e ideias, ela é super valorizada aqui dentro do Itaú. A gente está trabalhando também numa pauta de flexibilidade bastante grande. Também vi uma pergunta aqui que perguntou sobre home office, sobre trabalho remoto. Sim, gente, a gente está trabalhando nisso de maneira muito forte. A gente está dando para todos os nossos colaboradores a oportunidade para que eles possam trabalhar de casa, óbvio que sempre combinado dentro da área, com os gestores, mas para que as pessoas possam ter mais qualidade de vida, mais flexibilidade, enfim. Eu mesma, de novo, Pedro, Edu aqui, a gente é fruto e está usufruindo muito dessa flexibilidade, né? É uma flexibilidade que ela vai desde o método de trabalho até a forma como a gente se veste, como a gente se posiciona. O Itaú quer que a gente seja, gente, e aqui não é propaganda, assim, é realmente o que a gente vive. O Itaú quer que a gente seja quem a gente é. Aqui é um ambiente onde a gente pode ser quem a gente é, sem medo,
sem medo de retaliação, sem medo de preconceito, sem medo de nada. Aqui é um ambiente, assim, onde a abertura, ela é muito motivada, ela vai ser muito, sempre os gestores, enfim, eles vão sempre proporcionar que essa abertura ocorra, porque a gente tranquilo, a gente feliz, a gente engajado, gente, é quando a gente também consegue mostrar melhor as nossas qualidades, é quando a gente consegue produzir mais, é quando a gente consegue contribuir e agregar super, tá? Então, acho que falando do todo aqui, acho que essa era um dos recados que eu queria passar aqui para vocês. Quanto a cargos, a gente tem alguns cargos aqui na estrutura, né? Então, falando especificamente da estrutura de investimentos, mas, de novo, aqui, gente, a gente tem espaço, estão perguntando sobre idade, ó. O Itaú não tem limite de idade, tá? O Itaú não faz, inclusive, tem contratado pessoas mais sêniores, porque a gente acredita que também é nessas contratações que a gente está pegando sabedoria, experiência, tá, gente? O Itaú não tem limite, eu acho que é importante frisar, não tem lista de escolas que ele prefere, não tem lista de cursos que ele prefere. O Itaú realmente está acolhendo as pessoas que têm. Gente, a gente precisa ter aqui vontade, a gente precisa ter aqui vontade de fazer a diferença, vontade de impactar o mundo. E a gente consegue fazer isso aqui dentro do Itaú, em qualquer lugar que a gente tiver. Voltando aqui aos cargos, né, e tentando ser bem sucinta, a gente tem aqui uma gama de cargos aqui dentro do projeto. E aí, um dos cargos, a gente tem 3 níveis de especialistas. A gente vai ter aquele especialista que ele é mais que vai ter uma carteira menor, e depois a gente tem um especialista que vai ter a carteira maior, e um especialista que vai poder ter uma carteira bastante grande. E a gente também vai ter cargo de entrada aqui, que é uma mesa que vai fazer apoio aí para esses especialistas. A gente também tem traders dentro do escritório, ou seja, público de corretora que está super dentro, é também um público que a gente quer buscar, porque a gente vai precisar disso aqui dentro do nosso escritório. E aí a gente vai ter cargo de coordenação, cargo de gestão, que é cargo de coordenação, e cargo de gerentes. São menos cargos, a gente está com um volume bastante grande de vagas aqui nos especialistas que a gente tem chamado de New GPAT, enfim, e do Ion Private. A gente tem bastante oportunidade mesmo em várias cidades do Brasil, mas eu não quero dar spoiler aqui. Pedro, falei direitinho? Foi perfeito, Ju. E deixa eu te perguntar também, acho que as pessoas querem saber sobre o novo modelo de trabalho, home office, o que o banco pensa disso. Eu posso dar um depoimento aqui, que foi quando começou a pandemia, em poucas semanas o banco teve um carinho com os funcionários enorme, botou praticamente toda a área administrativa em home office, com computador, com acesso. Foi impressionante a nossa atuação ali já há mais de um ano. Então, a gente aqui está há mais de um ano em home office, trabalhando full em home office, dado esse carinho que o banco teve. Claro que as agências, às vezes, a gente tem que abrir, é atividade essencial, a gente não pode manter essa atividade em home office, mas a parte administrativa e a parte de assessoria de investimento está full em home office há mais de um ano. Então, se alguém tem dúvida se a gente gosta do modelo, a gente está super adaptado. Mas pensando até mais para frente, Ju, o que a gente pode falar sobre esse novo mundo, esses novos modelos de trabalho, se o Itaú é adepto, não é, gosta, não gosta, com certeza está rolando no chat. Ótimo. Não, o banco de verdade, gente, acho que aqui, e eu posso falar como colaboradora e como RH, né? O banco, ele tem uma preocupação. O banco somos pessoas, tá? Então, a gente fala muito banco, mas o banco sou eu, é o Edu, é o Pedro, né? O banco somos nós. Então, o banco é feito de pessoas, e as pessoas são o maior patrimônio aqui. Então, assim, teve uma preocupação genuína, tá? Da alta liderança. Eu estou em casa desde 13 de março do ano passado. E a maioria dos colaboradores estão em casa, porque a gente acreditou e acredita que o mais importante é as pessoas estarem vivas. Primeiramente, a gente precisa ter, para o banco existir, a gente precisa de pessoas, as pessoas precisam estar vivas, precisam estar bem, né? O banco tem se preocupado bastante em oferecer aí uma série de serviços, principalmente visando, então, começou visando, assim, vamos deixar todo mundo trabalhando bem dentro de casa, né? Todo mundo com notebook,
com o básico, tá, gente? Todo mundo com notebook, quem precisava pegar a cadeira no escritório, precisava pegar algum outro equipamento que fosse importante, poderia pegar, enfim. Assim, o mínimo era as pessoas estarem bem instaladas em casa, tá? Aí teve um segundo momento em que a gente tem trabalhado intensamente, gente, que é a questão do apoio emocional. A gente está fazendo muitos trabalhos, porque, assim, quem está trabalhando de casa vive uma rotina bastante grande de trabalho. Então, a gente passou a trabalhar mais horas. E aí, o que o banco tem feito, além de campanhas educativas, para a gente manter equilíbrio, qualidade de vida, porque também não adianta só a gente estar vivo fisicamente, mas a gente está com a cabeça completamente atolada, né? O banco quer que a gente esteja bem. Então, a gente tem feito muitos trabalhos e a gente vai começar a fazer mais coisas ainda nessa seara, para que a gente mantenha os colaboradores bem mentalmente, saudáveis mentalmente, trabalhando dentro de casa, né? Porque tão importante quanto a gente está vivo, a gente está bem físico e emocionalmente falando, né? Eu estou vendo aqui que tem perguntas sobre educação continuada. Sim, o banco ele investe bastante e o banco ele está com uma plataforma bastante moderna, onde a gente pode customizar os cursos de acordo com o interesse e com a proficiência da pessoa que está ali, do colaborador que tá interagindo. Então, assim, o banco ele tem uma preocupação constante em deixar com que a gente se atualize. Óbvio que ele vai sempre exigir o nosso protagonismo, né? Então, vai contar sempre com o protagonismo da gente aqui, mas a gente tem um plano bem estruturado, sim, para formação das pessoas. Aqui, para o projeto da assessoria de investimentos, a gente tem um programa super robusto de capacitação, porque aqui é muito mais que treinamento, é desenvolvimento. Né? Então, a gente começa com uma jornada de onboarding, a gente fala sobre a parte técnica dos produtos, e depois a gente entra com uma jornada continuada ao longo aí de algum tempo, para preparar a pessoa, tanto do ponto de vista de mindset, de valores, de comportamentos, quanto do ponto de vista técnico, para fortalecer ali alguns conhecimentos que são essenciais aqui para as atividades. Certificações necessárias. Podemos falar? Vai lá, já emenda, Ju, que eu acho que você está com bastante pergunta a parte de certificação. Né? Gente, é o seguinte, a gente precisa de certificação aqui. Não dá para a gente abrir exceção, enfim, e a gente sabe que a Ambima, por exemplo, ela tá, e aí de verdade, meninos, me complementem, a gente sabe que a Ambima, ela tá fechada, ela, né, enfim, a pandemia, ela tá afetando a todos nós, mas a Ambima, ela vai abrir logo ela está retornando aí com o calendário dela de provas, então a gente, efetivamente, a gente precisa, só o cargo de entrada aqui, que ele CPA 20, né? Mas os demais cargos minimamente precisam de CEA, tá? E para alguns cargos aqui a gente pede CFP também. Então, assim, a gente precisa desses cargos, precisa dessas certificações, perdão, e elas são importantes porque a gente tem uma exigência legal para cumprir. Então, assim, a gente precisa dos profissionais que vão atender o cliente, e eu acho que na minha fala ainda aqui, não ficou forte o quanto a gente é direcionado, é orientado aos clientes, né? A gente precisa estar muito bem preparado para atender o cliente, né? O cliente é a nossa primeira prioridade aqui, a gente está aqui por causa dos clientes, né? E a gente precisa estar bem preparado, bem paramentado, né? Bem aparelhado, bem instrumentado para estar atendendo esse cliente. Então, certificações, elas são obrigatórias, minimamente o CEA é uma certificação que a gente pede. O Edu é especialista nisso, se ele quiser me complementar... Vamos colocar o Edu aqui na roda, Ju. Edu, além de complementar aqui a Ju, para falar um pouquinho disso, eu acho que é legal você dar um depoimento assim, o que você espera? Você que é o head do time comercial, que vai tocar essa operação, o que você espera para o assessor, que é o nosso cargo de entrada aqui, que precisa do CPA 20, depois especialista 1, 2 e 3, que é o nome comercial que vai ficar para fora, é os especialistas Ion Private, esse nome não é por acaso, traz uma responsabilidade bastante grande, o nome aqui para a abertura da vaga é o especialista 3, esse equivalente, mas o que você espera, Edu, quando você pensa num profissional neste mercado cada dia mais complexo, o que você espera para cada um desses profissionais? Boa, Pedro. Só para pegar primeiro o ponto da Ju, quando a gente olha, pensando num escritório montado, a gente tem esse cargo de entrada que a gente chama de assessor, o trabalho dele é assessorar o escritório, assessorar os clientes.
Tá? Para este cargo, a gente exige o CPA 20. O que a gente espera de um assessor? Primeiro, uma pessoa dinâmica, rápida, que goste de investimentos, goste de falar com o cliente, goste de compartilhar, né? O que a gente sempre pensa quando a gente está falando de um escritório, a gente gosta de inteligência compartilhada, a gente gosta de compartilhar realmente a estrutura como um todo. Para este assessor, como a Ju explicou, a necessidade de um CPA 20. Quando a gente anda para o mundo de especialistas, a gente tem três grupos de especialistas, mas no final do dia, o especialista é a pessoa que vai realmente fazer o diferencial na vida do cliente. Espero de um especialista alguém que goste de investimentos, que tenha o cuidado com pessoas, que goste de trabalhar compartilhando com o cliente e também com a instituição e também com o escritório. Para estes cargos, a gente exige, como a Ju disse, na verdade não é uma exigência só nossa, e a gente segue e acha que é importante, o autorregulador exige a CEA, né, que é a certificação de especialista da Anbima. A Ju bem disse, isso vai voltar em algum momento daqui para frente, obviamente para a gente buscar mais profissionais que tenham. Quando a gente sobe, quando a Ju disse, cada um desses especialistas tem um número de carteira diferente. E, de novo, veio essa pergunta que eu estou vendo no chat, não é necessário você ter clientes para trazer clientes para o Itaú. É um diferencial, mas não é necessidade. Aqui a gente quer profissional que queira trabalhar com os nossos clientes. Obviamente, quem tiver mais cliente e puder trazer, ótimo, mas inicialmente a gente está buscando um profissional que queira abraçar os nossos clientes, dessa forma que eu comecei a dizer. Para esses profissionais, a gente precisa de CEA. É um diferencial o CFP. Então, para o profissional, como o Pedro disse, que chama o Ion Private, o especialista Ion Private, é um profissional que trabalha investimentos com investimentos sofisticados, de formas diferentes, também pode trabalhar o planejamento financeiro, tem uma carteira menor de clientes, com clientes diferenciados. Aqui a gente não faz segmentação de cliente por tamanho de cliente, por valor que ele tem. Assim, a gente olha o perfil do cliente, como ele é, como ele vive, o que ele tem, como é a expectativa desse cliente, para poder adequar o melhor especialista para cada um deles. E o líder? O líder também precisa, no mínimo, de CEA, e a gente busca como diferencial o CFP. O líder é um líder de escritório, é um líder que é alguém que pense em PNL, alguém que vai pensar como faz aquele escritório dar resultados para buscar um resultado para o cliente e para a instituição, para que esse resultado possa ser dividido entre todos. A gente usa um termo que ele precisa ser um intraempreendedor. É ele que vai dentro da praça buscar negócio, achar as pessoas, conversar sobre negócio, divulgar a instituição, mostrar para os clientes os nossos diferenciais. Então, é um pouco deste mix que a gente busca dentro de um escritório. Há uma outra figura, que é a figura do trader. Cada escritório tem a figura de um trader para poder nos ajudar no educacional, no operacional e também em como conversar com o cliente numa assessoria com os produtos que são derivados da corretora. Esse é um profissional que precisa de PQO para vir trabalhar conosco. Todos os escritórios moldam figuras como essas, uns maiores, outros menores, dependendo da praça, da localização que a gente tem. Mas no final do dia, Pedro, o que a gente quer é fazer com que aquele grupo de clientes seja bem assessorado. Tenha uma ótima assessoria. Trabalhe de forma que nós trabalhemos de forma que o cliente queira ser atendido. Então, se alguém perguntar, você tem um método para trabalhar? Tenho. Eu vou atender o cliente da forma que ele quer. E a gente faz com isso, com que ele tenha melhor capacidade de trazer mais longevidade para o relacionamento que ele tem conosco. Tá? Com isso, tem um ganha-ganha para todo lado e realmente a gente trabalha de uma forma diferente. Legal, Edu. E em cada escritório tem todas essas figuras que o Edu comentou. Então, vai ter carteiras com especialistas mais seniors, menos seniors, com o assessor, com o trader. Isso faz um conjunto. Este conjunto, inclusive, tem metas coletivas. Então, essa é uma coisa bacana. Às vezes a gente pensa uma coisa individual, eu vou lá, vou fazer acontecer. Óbvio que você vai ter sua participação, mas tem um pedacinho da remuneração que vem do time para gerar essa sociedade, esse comum em volta desse escritório, para todo mundo lutar para o escritório continuar crescendo, se desenvolvendo, crescendo. Eu acho que esse é um bom momento para a gente botar um pouco do nosso mapa. Eu vi que tem algumas perguntas da onde a gente vai, para onde a gente não vai. Vamos botar aqui nosso mapinha das capitais, para onde a gente está indo. A gente vai, acho que o nome da live não é por acaso, é o Brasil. A gente vai permear não só capitais, como cidades do interior. Esse é o nosso target, é onde a gente vai chegar. Essa jornada está sendo de pouquinho em pouquinho. A gente praticamente finalizou um pedaço importante de São Paulo capital. Tem aí no finalzinho para a gente fazer, importante. Tem um pedaço grande de corretora em São Paulo, ainda grande. Então, quem sabe trabalhar com corretora, com ações, quem é trader, quem quer trabalhar com mesa de operações, a gente ainda tem bastante oportunidade em São Paulo.
e agora a gente começa a inaugurar esses escritórios também em outras praças. A gente está indo agora para BH, Rio de Janeiro, Guarulhos, e vamos continuar expandindo aqui em ABC, e vamos até o fim do ano chegar em praticamente todas as capitais, e ano que vem ainda tem expansão, porque para fazer o Brasil ficar laranja é muito, muito grande, e o Itaú, de novo, aqueles números assustam. O projeto, né, do que a gente está falando, começando, dá uma palhinha do que a gente fez em 3, 4 meses, qual foi o tamanho dessa operação aqui. Estamos falando só em São Paulo capital, um desenvolvimento parcial aqui na cidade até agora, tá? É impressionante, né? A gente começou, na verdade, a inaugurar, a gente está chamando de soft open, né? A forma que a gente está abrindo ainda, um pouco mais low profile, e low profile para o Itaú são 27 escritórios. Na verdade, desses 27 escritórios, quando a gente olha, são mais de 530 pessoas já neste modelo em São Paulo. Dessas 530 pessoas, metade a gente trouxe dentro de casa, a outra metade a gente fez através ou de promoção interna, ou de contratação interna, mas principalmente de contratação externa. Então, um pouco do que o Pedro está dizendo, a gente tem bastante vaga ainda, principalmente fora de São Paulo, mas ainda em São Paulo a gente encontra vaga para especialista, a gente encontra vaga para trader e a gente encontra vagas fora. A gente está indo nos próximos meses para BH e o Rio, como o Pedro disse, mas a gente vai continuar ao longo do resto do ano, do segundo semestre, em outras praças, em mais praças, que inclusive a gente já tem vagas abertas e solicito, a minha sugestão é que vocês se inscrevam. Dentro desses 27 escritórios que a gente abriu até hoje, com 530 pessoas, mais de 530 pessoas, só para alguém ter um pouco de noção do tamanho que a gente tem, cada grupo de escritório, cada 5, 6 escritórios tem uma gerência, e cada uma dessas gerências tem de 20 a 30 bilhões de AUM. Então, cada uma dessas gerências que a gente já abre com mais ou menos 30 bilhões. Isso quer dizer que a gente tem hoje algo como 100 a 110 bilhões em asset under management, né? Em gestão de recurso dentro de casa. Então, este é o tamanho, quando o Pedro diz que a gente começou, e a gente realmente só começou até agora, a gente já tem 100 bi dentro de casa em assets sob gestão. E esse é um pedaço do que a gente começou a fazer. São 3 meses que a gente está fazendo, e a gente tem todo o restante do ano, e mais ainda no ano que vem, para trazer não só especialistas, não só líderes, mas também mais cliente para ser abraçado dentro desse modelo. Boa, Edu. O pessoal aqui está perguntando o que minha área faz. Eu sou superintendente, meu time faz a estratégia de negócio, então um pouco da estratégia desse projeto, o modelo, toda essa parte de desenvolvimento do modelo, expansão, para onde a gente vai expandir, não vai, e distribuição. Depois que o escritório está estruturado, meu time que faz o lançamento de produto de investimento, call econômico, fomenta aqui os escritórios para poderem desenvolver e fazer a distribuição de investimento. E o Edu é meu sócio e a Ju, sócíssimo aqui no desenvolvimento disso. Aqui no Itaú a gente não faz nada sozinho. Quem tem cabeça colaborativa, aqui é o lugar. Quem acha que é um lobo solitário, talvez deva rever, porque eu acho que a gente é muito mais forte fazendo em equipe, então a gente constrói aqui tudo junto. Ju, quando a gente pensa num profissional do futuro, nesse profissional, o que você enxerga que vai ser um diferencial? O que vai fazer um especialista performar melhor do que o outro? Quem pode ficar aqui feliz com a nossa característica? Quem pode ficar mais preocupado? O que você fala um pouquinho para quem está querendo entrar aqui com a gente? Pedro, Ju, deixa eu me dar uma outra pergunta aqui, que eu acho que é importante também. Além de quem é o profissional do futuro, e acho que tem muita gente nos assistindo agora, é também como é que esses profissionais do futuro se encaixam e se inscrevem aqui para participar conosco. Se você puder falar as duas coisas, eu te agradeço. Perfeito. Bom, a gente tem as nossas vagas na página, né, de investimentos, e aqui no LinkedIn, a gente está com vagas abertas nessas praças aqui. Se uma das nossas ajudantes aqui puderem colocar os links aqui na live, eu acho que ajuda bastante, ó, já estão colocando, bacana. A gente tem vagas na www.itau.com.br/investimentos/assessoria. Lá a gente vai contar um pouquinho do projeto, os cargos que a gente possui e tem link para as vagas, tá? Então, por favor, se inscrevam, porque a gente vai ter o maior prazer de olhar aqui
com o currículo de vocês com bastante carinho. Deixa eu contar um pouco dessa questão de habilidades aqui e de comportamentos. Vocês já falaram, vocês já deram spoilers aqui, e eu vou tentar dar uma juntada, né? Hoje a gente está muito orientado a cliente, tá, gente? Então, assim, o que é o profissional do presente e do futuro? É o profissional que coloca o cliente no centro das decisões. Acho que um dos grandes pontos aqui do nosso trabalho é que a gente busca a isenção total na recomendação de investimentos. Então, a gente quer efetivamente o melhor para o cliente. E aí, todo o profissional que tiver um grande arcabouço de conteúdo, né? Então, que estiver sempre se atualizando, que conhecer profundamente, e aí eu acho que o parte do conhecer passa por gostar. Quando a gente gosta de um assunto, é super leve o aprendizado. Então, quem gosta de investimentos, que foi algo que o Edu falou, né? Quem é apaixonado por enxergar e por atender o cliente, por fazer parte de um lugar que quer dar as melhores recomendações, essa pessoa tem espaço aqui, e com certeza ela vai ser uma pessoa diferenciada quando a gente estiver pensando no profissional do futuro. Então, o profissional que for focado no cliente, acho que isso não tem como tirar aqui da linha. Outro ponto que eu acho que é super importante aqui, gente, é a questão de empreendedorismo. Um dos grandes pontos aqui, eu acho que é bem legal, e a gente soltou uma propaganda falando disso, é um pouco da questão de o banco ele quer dar o melhor dos dois mundos aqui para as pessoas que estão entrando, né? Cada escritório funciona como uma unidade de negócios, e cada escritório ele vai contar muito com esses assessores aqui de investimento, cada vez mais e cada vez mais a gente vai contar com a autonomia dessas pessoas. Então, todas as pessoas que tiverem, a gente fala intraempreendedorismo porque está dentro do banco, dentro de uma organização, mas todas aquelas pessoas que tiverem garra, que tiverem vontade, que pensarem grande, que sabe, aquela pessoa que está sempre querendo superar objetivos, essas pessoas também são profissionais que vão ter sucesso no futuro, porque elas vão estar sempre se desafiando, vão estar sempre se colocando metas maiores. E aqui, gente, não é só maior dela ficar bem, mas é maior de deixar o cliente bem, dela ficar bem, e aí todo mundo ganha, né? Outra coisa que a gente busca bastante aqui, que o Pedro falou, e que eu queria frisar, gente, isso é hoje um mantra banco, mas que aqui no escritório, dado que o escritório é pequeno, e a gente precisa muito disso, é trabalhar em conjunto, é um ambiente de colaboração, pessoas colaborativas, né? Dado que a gente aqui, ninguém, como o Pedro falou, ninguém é uma ilha, né? Então, pessoas colaborativas que gostem de trabalhar em conjunto, que entendam que às vezes o outro tem uma visão que pode ser complementar, e com isso todo mundo vai crescer, todo mundo vai encontrar uma solução melhor. Gente, são essas pessoas também que vão dominar o futuro, porque elas entendem, elas são sábias para entender que não necessariamente a minha visão é a melhor, mas quando eu vou construindo visão conjunta, eu sempre tenho uma solução mais rica, né? Então, essas pessoas nesse mundo colaborativo, gente, e para mim isso daqui não é uma modinha de hoje, não. As pessoas que buscam um ambiente colaborativo, que se aproveitam do ambiente colaborativo, né, no bom sentido, elas estão, assim, super à frente aqui de quem quer fazer tudo sozinho. E outra coisa que eu queria frisar bastante, e algo que a gente tem falado aqui, a gente quer pessoas com vontade, com brilho nos olhos, com garra, né? E óbvio que a pessoa que tem autonomia, ela vai ter um pouco disso, mas assim, quanto mais a gente pensar, quanto mais a gente conseguir captar pessoas aqui, que elas tenham, sim, vontade de crescer, vontade de fazer a diferença, né? Que elas pensem maior, que elas sonhem grande, né? Que o sonho delas não está cabendo aqui, que o sonho delas é algo muito maior, essas pessoas também elas vão estar sempre querendo mais, mas não mais de ser o eterno insatisfeito, e mais para a gente progredir, para a gente crescer. É assim que o ser humano cresce, sonhando, fazendo projeto. Então, essas pessoas são também pessoas que eu acredito que elas consigam aí tá dentro de uma carreira bem sucedida no futuro. Acho que outra coisa aqui importante para frisar e que pode amarrar tudo isso é o seguinte: a gente busca pessoas, a gente é um banco focado em pessoas. Então, assim, entrando aqui, gente, e
passando pelo processo seletivo, a gente tem um processo seletivo que eu ainda não falei, né, mas a gente tem um processo onde a gente vai olhar essa questão de certificação, depois tem algumas provinhas, enfim, mas é um processo seletivo simples, né, mas é um processo que busca pensar pessoas no mercado que tenham uma adequação cultural com a gente, né, pessoas que se encaixem aqui no time, no nosso time de pessoas do Banco Itaú. Então, assim, a gente acredita que pessoas com vontade, pessoas com autonomia, pessoas que querem fazer a diferença, são essas pessoas que a gente quer aqui. Pessoas bem informadas, pessoas que estão sempre buscando conhecer coisas novas, entender as necessidades do cliente, entender essa nova geração de pessoas que está vindo. O mercado de capitais está super aquecido, então, assim, essas pessoas elas vão ganhando diferencial frente aí a outros profissionais que ficam sempre, né, fazendo arrozinho com feijão. É isso que eu acredito que sejam comportamentos importantes, Pedro. Boa, Ju. Aqui o pessoal perguntando qual a diferença nossa para a agência bancária. Não tem nada a ver. A gente vai cuidar da vida de investimentos, de planejamento financeiro das pessoas. A rede de agências, o gerente vai ser nosso sócio, nosso parceiraço para cuidar do banking do cliente. Então, seguros, crédito, financiamento, vocês vão ter o apoio do Itaú, o maior banco privado da América Latina, para prover esses outros investimentos e atender o nosso cliente por completo. Aqui a gente vai ser investimentos, não vamos estar alocados em agências, pelo menos não na sua maior parte das cidades, a gente vai ter em prédios comerciais com escritórios para receber os clientes, e, obviamente, a gente tem que aproveitar o nosso parque que a gente tem no Brasil inteiro de agências, e a gente vai usar essas agências para atender cliente. Então, vamos imaginar, você quer atender um cliente na Faria Lima, e você quer marcar na agência do Personalité, lá na frente do escritório do cliente, para bater um papo com o cliente. Pô, vai poder usar. No Rio de Janeiro, Ipanema, quero atender o cliente em Ipanema na agência do Personalité, vai poder. E assim no Brasil inteiro, a gente vai otimizar esse parque tecnológico, parque instalado que a gente tem para otimizar, para a gente atender o cliente mais perto dele, otimizando distância, velocidade. Então, vai estar alocado em escritórios, preponderantemente, mas toda a rede de agências vai estar super aberta para a gente receber cliente, poder atender cliente mais perto dele. Satisfação para ele aqui, para a gente é primeiro lugar. Perguntaram de Ribeirão Preto se inscreve, já estamos aí, não posso falar ainda a data, mas é muito já, então já se inscreve, não perde a chance. Interior de São Paulo, pode correr, que a gente já está chegando aí. Que mais que a gente tem de pergunta? Ju, do processo seletivo você falou, né, um pouquinho? Um pouquinho. Quer detalhar? Detalha um pouquinho, poxa, como que as pessoas se inscrevem aqui nas vagas? Claro. Bom, primeiro, acho que é importante aqui reforçar o link aqui, então é www.itaú.com.br/investimentos/assessoria, ali tem os links de inscrição, tá? A gente tem links também no LinkedIn que a gente divulga, mas enfim, quem quiser entrar no site está super à disposição aqui. E aí, gente, depois da inscrição a gente vai pedir algumas informações, a gente pergunta sobre a questão da certificação, tem alguns testes para serem feitos, e aí a gente faz uma análise interna aqui, enfim, das pessoas que podem passar para painéis que são dinâmicas, enfim, de grupo, ou para entrevistas, e geralmente nesses painéis e entrevistas, estamos aqui nós do RH e os gestores que ficarão na operação. Depois disso, o processo é super rápido, a gente faz das devolutivas de aprovado ou não, e aí a pessoa já entra em todo o processo de onboarding, enfim, de entrada mesmo no banco. Agora, sim, acho que, lembrando, tem uma pergunta aqui, Pedro, assim, a mesma pessoa pode se inscrever para 2 localidades? Processualmente pode, tá? Mas a gente fica meio, acho que o importante é a pessoa se inscrever para onde ela entende que ela vai ter maior disponibilidade e maior chance, tá? O sistema vai permitir, mas a gente pede para que você se inscreva em apenas uma vaga e naquela vaga que você acredita que é a vaga que tem o seu perfil. Boa, Ju. BH e Rio perguntando se tem vaga aberta. BH e Rio, corre. BH e Rio, estamos neste momento contratando BH e Rio. Então, não é se está aberta, corre, porque BH e Rio é o foco exatamente que a gente está nesse momento, tá? BH
Rio, Guarulhos e ABC, aqui na grande São Paulo. É onde a gente está com uma lupa enorme aqui tentando achar as pessoas, tá? Curitiba, Porto Alegre, também fiquem de olho, podem se inscrevendo, que a gente também, Campinas, são todas praças que a gente vai chegar em breve, então podem se inscrever aqui no processo também com a gente, tá? Perguntaram do Nordeste, tem Nordeste esse ano também. A gente está indo, estamos chegando, mas agora o nosso próximo foco é realmente BH, Rio, ABC e Guarulhos, é onde a gente vai dar mais foco. Agora, quer se inscrever? Pode se inscrever em todas as capitais, a gente está chegando. Tenha um pouco de calma só. Tirando essas praças que eu falei que a gente está agora, as outras pode ser que a gente demore um pouquinho mais para chamar para as entrevistas, mas sem perda nenhuma de processo, assim, podem se inscrevendo, já guarda posição aí, né? Que assim a gente não perde. Edu, Ju, eu acho que a gente conversou bastante, mas deixo para vocês ainda um último comentário, uma última palavrinha aqui. Passou rápido, né? Muito Papo bom é assim. Mas a gente faz outros e com certeza a gente vai voltar aqui para bater esse papo. A gente é apaixonado pelo projeto e a gente quer que as pessoas venham fazer parte disso com a gente. Quer começar, Edu? Eu começo, Pedro. Na verdade, um prazer, obrigado pelo convite. Eu realmente, mais do que apaixonado pelo projeto, acredito que a gente consegue fazer a diferença e a gente está fazendo diferença para as pessoas aqui, né? Um pouco de como a gente começou. E as pessoas, eu estou pensando não só nos colaboradores, não só em quem está assistindo, mas principalmente nos clientes. Então, quem tiver a fim de fazer essa diferença, vem trabalhar com a gente, vamos juntos, né? Que é um pouco do que a gente passou no vídeo. Reforçando de novo, mais uma vez o que o Pedro falou, a gente está esperando o pessoal de BH, está esperando o pessoal do Rio. Venham, vocês não vão se arrepender, vai ser uma coisa super diferente, super legal. Falei para vocês bastante da Tríplice Sociedade e é esse o espírito, tá? Quem está a fim de fazer alguma coisa diferente, super ética para o cliente, num caminho de longo prazo, vem com a gente, tá bom? Obrigado pelo tempo e obrigado pelo tempo de vocês também. Ju. Gente, eu achei que passou rápido demais. Dá vontade de contar tudo aqui para vocês, de dar todas as informações, mas assim, se inscrevam, por favor, nas vagas. O banco, ele dá muita oportunidade. Isso daqui é um mar de oportunidades, a gente usufrui disso. É um banco preocupado com as pessoas, é feito por pessoas, é feito para as pessoas. É um banco preocupado com não somente aqui com a questão de business, de ganhar dinheiro, mas é um banco preocupado com a sociedade. Tem várias ações que o banco tem feito aí na pandemia, inclusive, para apoiar o Brasil, e eu acho que essa é uma função muito bacana que o banco tem exercido. Aqui, nesse projeto de investimentos, a gente tem pessoas maravilhosas. Óbvio que quando a gente está de fora, assim, talvez não, né? Mas isso daqui é um banco feito de pessoas. A gente tem, assim, muita gente boa aqui, muita gente inteligente, boa de cérebro, boa de coração. E como RH não poderia deixar de falar isso, esses meninos aqui, ó, Pedro e Edu, são pessoas formidáveis, são profissionais excelentes. Então, assim, quem quer fazer a diferença, quem quer aprender, quem quer contribuir, vem trabalhar com a gente, se inscreva lá no site e a gente está esperando mesmo. BH, por favor, se inscrevam, que assim, tem muita oportunidade bacana, né? Rio também, e de verdade, fica aqui um recado para quem quer fazer a diferença no mundo. Quer fazer? Vem para cá, porque a gente começa no nosso pedacinho. No nosso pedacinho, a gente vai fazendo assim, ó, vai crescendo, uma hora a gente faz algo aí muito significativo. Obrigada, agradeço aqui a atenção de vocês, agradeço a oportunidade, obrigada Pedro, obrigada Edu, obrigada Jo, que está aqui fazendo a tradução, teve uma outra colega que eu esqueci o nome, mas também muito obrigada para todo mundo e que vocês tenham, assim, uma ótima noite, um excelente final de semana e muito obrigada aqui pela oportunidade. Boa, Ju. Tinha um comentário infelizmente eu não vi o nome, mas que ele tinha sido de Minas, passou em São Paulo, estava em Brasília, se o Laranja ia desenvolver, que ele sentia falta de alguns produtos financeiros na praça. É isso que a gente quer. A gente quer gente boa, gente capacitada, gente empreendedora para desenvolver o mercado em qualquer cidade que a gente esteja, ampliar o escopo de cidades, inclusive. E a gente precisa de gente boa, com autonomia, com liberdade, trabalhando com muito mais fluidez nessas praças e serem nossos sócios. Aqui não é empregado, não é top-down, a gente quer construir isso aqui junto com todo mundo, com a peculiaridade de cada praça,
o cuidado em cada praça. Então, todo mundo aqui super bem-vindo ao projeto. Ju, Edu, meus sócios aqui no dia a dia e na live, muito obrigado pela participação de vocês. Foi um prazer aqui. Josiane também, boa noite. Era Ingrid, se eu não tiver falha a minha memória. Queria agradecer a Ingrid também aqui pela presença com a gente. Obrigado a todo mundo. Boa noite aí, bom descanso. Fiquem bem, fiquem em paz. Boa, cuidem-se. Obrigado. Cuidem-se.